E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a derrota mais rápida da carreira do Bob Fischer, que estava enfrentando um jogador amador em uma exibição simultânea. Então, assim, a partida não valia nada, era apenas por diversão mesmo. Fischer estava enfrentando outros 50 jogadores ao mesmo tempo. Ainda assim, é bem impressionante ver um jogador do calibre do Fischer caindo num golpe de abertura. E vale a pena você aprender a defesa aqui que as pretas utilizaram, viu? Porque para ganhar do Fischer de pretas em 12 lances é porque a posição estava confusa mesmo, né? Vamos lá. Fischer começa com E4 como de costume, peão em E5, cavalo em F3 ameaçando o peão, cavalo em C6 o defendendo e bispo em C4 temos uma italiana. Jogador de pretas aqui, o Robert Burger, resolve defender-se da italiana utilizando o cavalo em F6, que é conhecido como a defesa dos dois cavalos, e a linha mais ativa, que as pretas têm um contra-ataque forte ao peão da casa de E4 e força aqui um lance defensivo, certo? E o Fischer opta, então, defender da única maneira que ele sabia, agredindo, né? Cavalo na casa de G5, ao mesmo tempo que defende o peão da casa de E4, está ameaçando a casa de F7. Esse, é claro, é o ataque Fegatelo, o ataque do fígado frito, e para quem não conhece, a ideia é muito simples. Essa é a armadilha mais famosa de nível amador que existe, né? A ideia é que se o jogador de pretas bobear, cavalo toma na casa de F7 e essa posição é completamente perdida porque você levou um garfo na dama e na torre. E se você defende da maneira mais natural possível, você também leva o golpe. Então a defesa mais normal para as pretas é peão em D5, coloca um peão no meio do caminho, né? E quando o adversário captura, a defesa mais natural possível seria, claro, você retomar na casa de E5. No entanto, isso daqui é considerado um erro e quem aí já estudou já viu, mas a ideia é que cavalo toma na casa de F7 de qualquer forma, rei toma em F7, dama em F3, força o jogador de pretas, se quiser manter esse cavalo, a caminhar o rei para a casa central. Ele não pode, por exemplo, recuar, porque senão ele perde o cavalo de graça, inclusive levando o checkmate de maneira imediata. Ele precisa caminhar o rei para frente. E essa posição já foi analisada pra caramba. Antigamente o pessoal falava que isso aqui tá perdido para as pretas, na época que eu tava aprendendo xadrez, né? Isso aqui era tipo a armadilha número 1, joguei muito isso, e todo mundo falava que isso aqui é perdido para as pretas. Hoje em dia, com análise de supercomputador, a gente sabe que essa posição, na verdade, é mais próxima de igual do que de fato de perdida para as pretas. Depois de cavalo em C3, pretas têm cavalo na casa de B4, né? E aí a gente ameaça um duplo na casa de C2 e a posição fica dinamicamente extremamente interessante. Isso daqui já foi muito analisado, já foi muito jogado, mas essencialmente ninguém quer entrar nessa linha de pretas, porque é muito perigoso, principalmente com um jogador como o Bob Fischer. Então, depois de peão em D5, que é a defesa natural, e peão toma peão, o normal que se joga hoje em dia é um lance também bem bacana, cavalo na casa de A5, visando chutar o bispo aqui da casa de C4 e depois você toma o peão da casa de D5. Se ele der um cheque, por exemplo, você só troca bispos ou você gambita um peão com C6. Mas o que foi jogado mesmo, o lance do Bob Burger, é a variante Fritz, que é uma das linhas mais bagunçadas do xadrez. O jogador de preta joga um lance que a princípio não parece fazer muita coisa. Ele joga cavalo na casa de D4 e essa é, não vou dizer uma recomendação minha, porque é muito confuso isso daqui, você tem que estudar mesmo, as brancas podem variar na maneira que jogam, mas de maneira geral, o jogador de pretas está armando aqui algumas armadilhas. Então, vamos primeiro destrinchar a armadilha principal. É óbvio que o Fischer não caiu na armadilha principal, mas a armadilha principal é que se o jogador de brancas quiser continuar no ataque Fegatelo, ele avança o peão, e isso daqui já foi jogado inclusive por mestres e é bem ruim. A ideia é que avançar o peão, né, é um lance que parece bom porque você descobre um ataque na casa de F7. E aí o jogador de preta geralmente toma de dama, né? E nessa situação, se cavalo toma em F7, continuando o Fegatelo, né? Cavalo tá mirando a dama e a torre, pretas têm uma posição completamente ganha, porque depois de dama na casa de C6, o jogador de pretas está ameaçando o bispo, ao mesmo tempo que está ameaçando o peão da casa de G2. Então, vamos destrinchar aqui as ideias? Se cavalo toma torre, você não toma o bispo que está de graça, você toma lá em G2, o seu ataque é devastador.
Porque você está ameaçando tomar a torre com checkmate, ó. Note que o cavalo está cobrindo essa casa. Então, torre em F1 é um lance forçado para não levar checkmate, dama cheque e o adversário tem que defender de dama. Nessa posição, dama em E2 entrega a dama, né? Cavalo toma de graça. O que acontece se ele defende de bispo? Cavalo em F3 é um checkmate bem bonito. Ao mesmo tempo, né, se ao invés dele tomar a torre, por exemplo, ele volta o bispo defendendo as duas ameaças, ele toma cavalo e tá tudo certo. O jogador de pretas tem uma posição ganha, tá? O que acontece se ele tomar de bispo aqui com cheque, né? Bispo toma. A posição é considerada mais igual. Nós temos rei em E7 e, essencialmente, né, você está ameaçando chutar o cavalo do adversário e ganhar o bispo, então ele precisa voltar o bispo. Cavalo toma B3, peão de A toma B3, H6 chuta o cavalo volta para casa de F3. E essa posição é considerada um pouquinho melhor para o jogador de pretas por conta da quantidade de desenvolvimento. Depois de E4, por exemplo, o único lugar para o qual o cavalo pode ir, de fato, é a casa de G1. Obviamente o Fischer não avança e não entra nessas linhas duvidosas. Ao invés disso, ele só chuta o cavalo da casa de D4. Ele está argumentando: beleza, eu vou chutar teu cavalo. A hora que o seu cavalo se movimentar, eu avanço o peão e continuo o meu ataque. Claro que não, né? Eu não vou tirar o cavalo daqui. Eu aproveito o posicionamento do cavalo, que está cobrindo a casa de B5, e eu jogo peão B5, chutando o bispo. Se o bispo volta, por exemplo, para a casa de B3, né? Cavalo toma bispo, tá tranquilo. Depois cai o peão da casa de D5 e pretas têm superioridade. Então, o único bom lance por parte das brancas, e esse é um lance que o jogador de brancas tem que saber, porque não é nada intuitivo, é o lance bispo de volta na casa de F1. Esse é o tipo de lance que, se você não decorar, você não descobre, né? Na hora você não acha. Bispo em F1 é um lance difícil de encontrar. E o jogador de pretas aqui tem outro lance que não é fácil de encontrar. Veja só, se por um acaso você tira o cavalo daqui, o seu peão cai com cheque. Então, nem pensar algo como cavalo na casa de F4, nem pensar um lance natural como esse. Você tem que jogar cavalo por peão da casa de D5, aproveitando do fato de que o cavalo do adversário está deslocado. Então, você deixa o seu cavalo central cair, certo? Aí o seu peão cai com cheque, né? Seu peão toma, né? Dama toma e o seu peão cai com cheque. E temporariamente, o jogador de pretas tem um peão a menos. No entanto, ele possui um cavalo bem centralizado, a dama está ameaçando o peão da casa de G2, o bispo tem por onde jogar através da casa de B7 e pretas, na realidade, tem uma posição extremamente ativa, mesmo brancas tendo feito tudo certo. Então, o ataque Fegatelo, ele é uma das linhas assim mais interessantes, né, se a gente for ver. Olha o tanto de teoria que tem por trás do lance. Bem, aqui o jogador de pretas joga rei na casa de D8 para se defender do cheque, ao invés de bloquear de bispo, que é um lance mais natural. Rei em D8 e o rei está mais seguro aqui. E as brancas podem seguir de algumas maneiras possíveis, né? Algumas pessoas tentam lance bispo aqui na casa de C6, que acaba perdendo porque dama por G2 e a gente tem exatamente aquele mesmo golpe que a gente já viu. Torre em F1, dama cheque, ganha a dama do adversário, né? Então, o jogador de pretas aqui, quer dizer, as brancas já perderam assim antes na história, brancas já fizeram roque, e aí agora a ideia vai ser algo como bispo em B7, a gente aproveita do bispo e da dama para dar um ataque tremendo, mas Bob Fischer jogou dama na casa de F3, o lance principal, defendendo a casa de G2, cravando o cavalo à torre e, é claro, ameaçando ganhar um cavalo aqui de graça com cheque. Nessa posição é curioso, né? Porque isso aqui tudo teórico novamente. Isso aqui já foi analisado pra caramba e considera-se que o melhor lance é peão toma peão e essa é uma maneira de defender o cavalo. Isso daqui já foi analisado assim por centenas de horas, supercomputadores, grandes jogadores. Se eu não me engano, tem um estudo muito bom dessa posição tendo sido feita por David Bronstein, que era um dos jogadores que jogava bastante o ataque Fegatelo, um jogador fortíssimo por sinal, e ele disse que essa posição está completamente empatada. Por quê? Parece que as brancas vão ganhar, né? Peão toma e parece que as brancas têm um ataque vencedor. Pô, e bispo em C6? Ameaça o cavalo e ameaça a torre ao mesmo tempo. Não leva a nada. Cavalo em B4, sacrifica a torre para cavalo em C2. Então,
teremos essencialmente uma troca de torres. E se for de fato efetuada essa troca de torres, cavalo em C2, rei em F1 e cavalo toma torre, o jogador de pretas na realidade está melhor do que o jogador de brancas, porque as pretas têm aqui o par de bispos na posição aberta. Então a ideia para as brancas é vir com o rei para a casa de D1. E isso é um pouco diferente, porque agora, de repente, se você toma a torre, o seu cavalo não sai ileso, enquanto o bispo do adversário sai. Entendeu? Então você não pode tomar a torre, você perde na questão material. Você tem que jogar bispo em G4, que ganha a dama. Você fala, nossa, que pena, né? Vou ter que ganhar a dama do oponente. Só que olha a quantidade de material que você entrega na dama. Rei por C2, bispo por F3, o bispo toma de volta, e essa posição, acredite ou não, é completamente empatada teoricamente. Isso daqui já foi analisado assim, numa profundidade absurda, muitos lances a partir dessa posição. E sim, dizem quem é o empate, né? Eu não acredito. Eu acho que se você der essa posição na mão de 50 jogadores, os 50 vão ter resultados decisivos. Alguns vão perder, outros vão ganhar, mas quase nenhum vai empatar por conta da quantidade de desbalanceamento que há nessa posição, certo? Mas vamos lá. E por D4, na realidade, o Burger jogou contra o Fischer em outra simultânea. Eles jogavam várias vezes. Por quê? O Burger era um grande fã do Fischer, ele era também editor de uma revista de xadrez, então ele viajava junto com o Fischer ao longo dessas simultâneas para anotar os jogos, comentá-los e publicar em sua revista. Então eles, na realidade, se viram várias vezes e ele jogou várias vezes com o Fischer. Você vê que ele não era um amador qualquer, ele era um cara que estudava e gostava bastante de xadrez. Ainda não era profissional, no entanto, claramente um amador mais forte. Ele opta dessa vez por jogar bispo em B7, defendendo o cavalo de maneira mais tradicional. Não existe nenhum tipo de descoberto com a movimentação do cavalo, porque o bispo não está defendido, então o jogador de brancas apenas opta por fazer o roque. E agora as pretas escolhem, né, capturar aqui o material, jogam peão de E, toma peão da casa de D4. E é nessa posição, no 11º lance, né, agora Fischer está pronto para fazer o 12º lance, que o Fischer fica ganancioso. Nessa posição existem vários lances para as brancas fazerem, né? Brancas podem jogar D3, porque vem com tempo na dama. Brancas podem jogar torrinha 1, que é o lance normal, para se jogar nessa posição. Mas o que o Fischer decide jogar é o lance da ganância. É aquele lance que você joga quando há uma falta de respeito com o adversário. Você fala, que desenvolver que nada, eu vou pegar peão. Dama por F7. Vou capturar um peãozinho aqui na posição. Será que você encontra o lance de pretas que vence a partida a partir dessa posição, já que a dama parou de guardar a ideia do checkmate? Pois é, pessoal, essa tá relativamente fácil. É inacreditável pensar que o Fischer não viu um lance desse, mas eu vou passar um pano aqui. Ele estava jogando uma simultânea, tinha 50 outros jogadores e essa mesma armadilha já se repetiu em uma partida clássica de mestre do David Bronstein. Claro que ele era o jogador que estava aplicando o golpe. Então, entre outros grandes mestres, em partidas clássicas, onde os jogadores tinham hora para pensar, dama por F7 foi jogado e esse lance perde para cavalo em F6. Esse é um lance que, ao mesmo tempo, defende o checkmate, aqui a ameaça de checkmate na casa de E8, ameaça checkmate na casa de G2 e ameaça ganhar um bispo. Então, nessa posição, Bob Fischer abandona a partida. Aí você pode estar se perguntando, né? Ah, mas o Fischer, ele abandonou muito cedo. Não, porque ele perdeu apenas um bispo, pô. Para um jogador do calibre do Fischer, jogar com uma peça atrás não é tão grave. Ele poderia entregar o bispo, né? Peão em F3, e no caso de dama toma B5, pretas, é claro, tem uma posição dominante. No entanto, ainda dá para jogar, dá para tentar alguma coisa. O rei das pretas está no centro e tudo mais. A realidade é que a ameaça real do Bob era jogar bispo em D5, prendendo a dama. E é claro, nessa posição você poderia entregar a dama em uma das 3 peças menores que a dama pode capturar. No entanto, é muito mais difícil de você tentar algum tipo de jogo agressivo sem a dama. E por consequência, no 12º lance, Fischer abandona
a partida e temos uma vitória por parte de um amador. É isso, pessoal. Se você curtiu a partida, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!